Eu sempre estive sozinha em palco, mas eu nunca me apresentei nua em palco. Estas afirmações são as duas ao mesmo tempo verdade e mentira. O que é, então, solo status? Solo status acontece quando um indivíduo pertence a uma certa categoria social, seja por género, etnia, religião, se encontra num grupo onde é o único representante desse grupo, dessa minoria. O que acontece então quando o corpo negro atravessa a membrana e entra no espaço branco? O que acontece então quando um corpo negro sozinho atravessa a membrana e entra no espaço branco? E o que acontece então quando o meu corpo negro, sozinho, atravessar essa membrana e entrar no espaço branco? Só é possível ver um contorno no qual eu não me reconheço. Hey Petra, porquê é que eu estou sempre isolada? Hey Petra. Hey Petra, porquê é que eu estou sempre isolada? A constelação em que as pessoas negras são dispostas como singulares resulta da segregação, logo de uma expressão do racismo. O isolamento das pessoas negras é uma estratégia para tranquilizar o domínio branco. Como numa triangulação, o sujeito negro tem de ser singularizado para não acabar com o consenso branco. Uma pessoa negra é adequada e chega a ser interessante. Duas já são uma multidão. O isolamento anuncia assim o racismo. As pessoas eram todas brancas porque a maioria das pessoas negras não podia entrar. Foram mantidas no seu lugar e impedidas de tomar lugar. Hey Petra,
Porquê é que eu sinto ansiedade em posições de destaque? O isolamento deixa-me o quanto a vida das pessoas negras é moldada por uma ansiedade introjetada de serem atacadas por causa dos medos brancos de contágio. Em termos psicanalíticos, a ansiedade responde justamente a alguns fatores que ainda não são reconhecidos. Porque há tão poucas pessoas negras aqui. O que é que isso quer dizer? Sinto-me segura aqui. Não conseguimos evitar associar o nosso isolamento ao medo branco de sermos contaminados pela negritude e, por conseguinte, a um medo introjetado de que podemos ser atacadas. Há uma percepção fantasmática de nós como sujas no território deles. Hey, Petra, o que acontece então com esta ansiedade? Não conseguimos evitar associar o nosso isolamento ao medo branco de sermos contaminados pela negritude e, por conseguinte, a um medo introjetado de que podemos ser atacadas. Há uma percepção fantasmática de nós como sujas no território deles. Ei, Petra, o que acontece então quando os bens são laçados? O encenar da negritude, encenar a perfeição e representar a raça. X torna-se representante da raça. O estatuto de ter de representar a negritude anuncia o racismo. E X tem de representar quem não está presente, e as pessoas negras não estão presentes porque o seu acesso às estruturas é negado. Num círculo de dupla inclusão e exclusão, é justamente esta posição como singularizada, como incluída num espaço de exclusão, que transforma X num exemplar da sua raça e que tem, de certa forma, de representar o que isso significa. Ser incluída significa sempre representar quem está excluído. Razão porque muitas vezes somos levadas a assumir esse papel de representantes da raça. Nós representamos todos, todas, todos, os outros, as outras, os outros. Logo, X não é vista só como uma raça. Também reconhece em si a responsabilidade de ser a raça. Este processo de identificação absoluta, ou essencialismo, em que se é meramente vista como uma raça, só é possível porque no racismo o direito à subjetividade é negado. E X não pode ser apenas X. Eu não posso ser apenas eu. X é um corpo. Eu sou um corpo. X é uma raça. Eu sou uma raça. X é uma história. E eu sou uma história. E X deve existir nesta triplicidade. Eu devo existir nesta triplicidade. Existe ainda mais uma dimensão. Não só tem a responsabilidade de representar a raça, uma raça com conotações negativas, também tem de defendê-la. Neste sentido, Y, sozinha, não é uma mera aluna numa sala de aula. É uma aluna negra, observada e prisioneira de imagens racializadas a que precisa de se opor diariamente. Tem de conseguir provar que somos tão ou mais
qualquer coisa que os outros. Ei, Petra, tens aí uma palavra de força? For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways coming and going, in the hours between dawns, looking inward and outward, at once before and after, seeking a now that can be futures, like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. For those of us who are imprinted with fear, like a faint line in the center of our foreheads, learning to be afraid with our mother's milk. For by this weapon, this illusion of some safety to be found, the heavy-footed hoped to silence us. For all of us, this instant and this trial, we were never meant to survive. And when the sun rises, we are afraid it might not remain. When the sun sets, we are afraid it might not rise in the morning. When our stomachs are full, we are afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return. And when we speak, we are afraid our words will not be heard, nor welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So, it is better to speak, remembering we were never meant to survive. I see. I see. Hey Petra, fala sobre a violência de me preparar contra a violência. Sobre a autorrecuperação. Muitas vezes, quando a voz radical fala sobre dominação, está a falar com aqueles que dominam. E a presença deles muda a direção e a forma das nossas palavras. A linguagem é também um lugar de luta. Estamos enraizados na linguagem, fincados. Temos nosso ser em palavras. A linguagem também é um lugar de luta. O oprimido luta na linguagem para recuperar a si mesmo, para reescrever, reconciliar, renovar. As nossas palavras não são sem sentido. Elas são uma ação, uma resistência. A linguagem é também um lugar de luta. A língua é também um lugar de luta para reunir, reconciliar, renovar. As nossas palavras não é também um lugar de luta. Tem sido extremamente difícil caminhar para além dessa versão rasa, vazia do que podemos fazer.
meros imitadores dos nossos opressores, em direção a uma visão libertadora que transforma as nossas consciências, o nosso próprio ser. O mais importante do nosso trabalho, o trabalho da libertação, demanda que criemos uma nova linguagem, que criemos o discurso oposto, a voz libertadora. Fundamentalmente, a pessoa oprimida que se move de objeto para sujeito fala com a gente de um jeito novo. Esse discurso, essa voz libertadora, só emerge quando o oprimido experimenta a autorrecuperação. Como afirma Paulo Freire, não podem comparecer à luta como quase coisas para depois ser homens. O ato de se tornar sujeito é ainda outra maneira de falar do processo de autorrecuperação. E quando caímos, voltamos a levantar outra vez. Descolonização radical e festa da imaginação. Então, paremos um pouco neste momento fundador, que para Fanon se chama descolonização radical. Na sua obra, a descolonização surge como uma força de recusa e opõe-se diretamente à afeição ao hábito. Esta força de recusa constitui um momento primeiro do político e do sujeito. De facto, o sujeito político, ou o sujeito familiar simplesmente, vem ao mundo e a si através deste gesto inaugural que é a capacidade de dizer não. Recusa a submissão e, antes de mais, uma representação, pois, nestes contextos racistas, representar é a mesma coisa que desfigurar. A vontade de representação está na base de uma vontade de destruir. Trata-se de fazer uma coisa passar violentamente a não ser nada. Representar participa, portanto, simultaneamente num jogo de sombras e de uma devastação. Mesmo se, depois de tal devastação, alguma coisa que pertencia à ordem anterior ainda sobrevive. Enquanto a operação simbólica, a representação não abre necessariamente caminho para o reconhecimento recíproco. Antes de mais, na consciência do sujeito que representa, o sujeito representado corre sempre o risco de ser transformado num objeto ou num brinquedo. Ao deixar-se representar, perde a capacidade de criar para si e para o mundo uma imagem de si. É obrigado a vestir uma imagem contra a qual tem de lutar sem tréguas. Lutar contra uma imagem inafável, da qual dificilmente se vai desprender. Da qual não é autor e na qual, de modo algum, se reconhece. De seguida, e em vez de ser plenamente aquilo que ele é, na medida do possível, claro, está condenado a viver a sua consciência como uma falta. Na história do encontro entre o Ocidente e os mundos longínquos, existe de facto um modo de representar o outro que os vazia de qualquer substância, deixando-o sem vida, num corpo a corpo com uma morte antes da morte, uma morte na vida. Esta é a teoria negativa da representação. Ela produz todo um mundo de sobreviventes que são essencialmente homens e mulheres encerrados no embate com a sombra na qual foram mergulhados.
existe corpo se estiver animado e em movimento, um corpo que respira e que caminha. Também só existe corpo se carregar um nome. O nome é diferente do apelido, pouco importa quem ele é. Chamamos-lhe sistematicamente Mantoa Rasmado. O apelido, sugere Fanon, é o resultado da falsificação de um nome original, a partir de uma ideia desde logo horrível. O nome conjuga-se com o rosto. E não existe reconhecimento recíproco sem se reclamar o rosto do outro como, se não semelhante ao meu, pelo menos próximo do meu. E este gesto de reclamar a face do outro com um rosto do qual eu sou a priori guardião, opõe-se diretamente ao gesto de apagamento, que é, por exemplo, a caça às suas feições. Para dizer luta, Fanon recorre a uma série de termos: a libertação, a descolonização, a desordem absoluta, mudar a ordem do mundo, a aparição, a saída da grande noite, a vinda ao mundo. A luta não é espontânea. Ela é organizada e consciente. Ela é, diz ele, fruto de uma decisão radical e tem um ritmo próprio. A luta está na origem de novas linguagens. Ela ambiciona a chegada de uma nova humanidade. Ela envolve tudo. Os músculos, os punhos nus, a inteligência, não poupa sofrimento, o sangue. Enquanto gesto novo, suscita novos ritmos respiratórios. E a lutadora fanoniana é uma mulher que volta a respirar. Relaxa as tensões musculares e com a imaginação em festa. A cultura é a festa da imaginação produzida pela luta. É o caso da madeira, é o caso das máscaras, a dança e o canto melódico, a pintura. E assim o colonizado reestrutura a sua percepção. O mundo perde o seu caráter maldito e estão reunidas as condições para o inevitável confronto. Só há luta se levar necessariamente ao estilhaçar de velhas sedimentações culturais. Esta luta é um trabalho coletivo, organizado. Pretende, claramente, reverter a história. A poesia não é um luxo. E esta é a minha ideia de uma imagem poética. Mas, como eu não confio em metáforas, vou deixar bem escuro. Eu quero uma corpo livre. De pintura, a imagem em movimento. Rasgar a tela para quebrar o silêncio e dar um grito para quebrar as fronteiras.
desde a margem até ao centro. E deixo-vos com um presságio.